Como vai você? Espero que você esteja bem, pois afinal de contas eu estou. Por vezes temos que fazer projetos de fábricas, mas daí você sabia que projetos de uma fábrica não é apenas você ter um layout produtivo, ter um setor de estoques, ter um setor de saída de mercadoria, ter um prédio do setor administrativo, onde trabalha o pessoal de produção, administração, RH. Afinal de contas, não podemos deixar de lado o RH, não é mesmo? Mesmo que atualmente alguns empresários acreditem que a empresa que ele possui poderá ter pessoas e funcionários terceirizados, e que estes funcionários terceirizados irão vestir a camisa de sua empresa, afinal de contas isso deve ser uma grande falácia, não é mesmo? Pois se a empresa não se digna a contratar alguém e dar a ela um salário e condições dignas de plano de saúde, plano odontológico, estacionamento, enfim, toda a infraestrutura e até mesmo fundo de garantia e férias compatível à dignidade humana, como é que um funcionário irá vestir a camisa da empresa, não é mesmo? Mas continuando, vamos lá. Além de todo o projeto de uma fábrica, sim, esta fábrica não poderá funcionar. Sim, a fábrica não poderá funcionar se ela não passar pela inspeção do Corpo de Bombeiros. Afinal de contas, toda a planta produtiva, toda a construção e edificação acima de 750 metros quadrados deve ter um layout aprovado pelo Corpo de Bombeiros e, sobretudo, uma rede de incêndio. E é este o tema deste vídeo. Sim, este vídeo tratará de projetos de redes de incêndio. Então, agora segure-se, pois o Engenharia Carga Rápida Tech está começando e nós teremos um ganho enorme se chegarmos até o final deste vídeo. Mas antes de começar, já vai aqui embaixo, e se inscreva no canal Engenharia Carga Rápida e não se esqueça de dar um joinha, pois afinal de contas é o joinha que me deixa feliz. E afinal de contas nós não queremos esquecer de dar o joinha. E por isso que já vamos dar o joinha desde agora, antecipadamente. Vem comigo! Hugga Wugga. Hugga Wugga. Hugga Wugga. Hugga Wugga Wugga Buggy Buggy Mugger Mugger Wugga. Engenharia Carga Rápida Tech apresenta temas importantes para a vida do engenheiro de campo. Apresenta tecnologias não abordadas nos cursos de engenharia, porém serão importantíssimas para o seu TCC, relatório de estágio e, sobretudo, para a sua vida profissional de engenheiro de campo. Solicite o seu tema técnico de campo através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite o seu tema técnico de campo via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. O tema técnico de campo desta semana é projeto de rede de incêndio. Tema técnico de campo solicitado pelo aluno Carga Rápida. Agora deixe o seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E não se esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Lembrando, o Engenharia Carga Rápida Tech é disponibilizado todas as quartas-feiras com tecnologias de campo novas.
No Brasil, a proteção contra incêndio deverá respeitar as normas ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. E no Brasil, o órgão que verifica e certifica se uma edificação está em conformidade à norma ABNT é o Corpo de Bombeiros, que verifica se as edificações estão em conformidade. Usualmente, cada estado possui uma norma específica e uma regulamentação específica, mas normalmente edificações acima de 750 metros quadrados ou edificações onde circulam mais de 100 pessoas deverão ter rotas de fuga e equipamentos e instalações de combate a incêndio. E neste caso, o Corpo de Bombeiros verifica os conjuntos de requisitos técnicos mínimos para a proteção contra incêndio, que são proteção passiva. Sim, os conjuntos de proteção passiva deverão constar a compartimentação. A edificação deverá ter compartimentos estanques ao incêndio. Também verifica se a construção está em conformidade aos materiais utilizados em acabamento e revestimento. Na verificação se eles não provocam gases na condição de queima. Na combustão irá gerar gases que prejudicam as pessoas que estão na edificação. Também é verificado o sistema de iluminação, sobretudo o sistema de iluminação de emergência é uma grande proteção passiva. Além disso, os conjuntos de requisitos técnicos também possuem proteções ativas. Dentro das proteções ativas nós temos os equipamentos, por exemplo, extintores de incêndio, mangueiras de incêndio e as instalações, que seriam então os sistemas de redes de incêndio. E é este assunto que nós iremos dimensionar. Este vídeo então abordará o dimensionamento de redes de incêndio. Para sabermos projetar uma rede de incêndio, devemos compreender o que é o fogo e como ocorre a sua propagação. A propagação de um fogo ocorre através do triângulo do fogo, onde o fogo existe graças a um combustível na presença de oxigênio e de calor. Neste caso, o calor, quando transmitido por condução, pode ser feita através do sólido, como no exemplo, onde uma chama aquece uma barra de metal e essa barra de metal conduz o calor, esta energia em trânsito, gerando a combustão do outro lado da barra, na outra extremidade da barra, fazendo com que o algodão entre em combustão. Outro modo de propagação do calor ocorre através da convecção, onde o ar quente que sobe pode gerar o aquecimento tão elevado que propaga o fogo e a chama em um edifício. A norma ABNT classifica os incêndios em classes, onde materiais sólidos em geral representam a classe A, os líquidos, combustíveis e inflamáveis a classe B, os equipamentos elétricos energizados, como os motores, redes elétricas, como incêndios classe C, e elementos metálicos, por exemplo, o magnésio, que entra em combustão com o ar, como classe D. E as gorduras, usualmente, por exemplo, no fogão da nossa casa, quando ocorre incêndio, seria então a classe D. Sempre devemos lembrar do triângulo do fogo para prevenir e combater o incêndio, como por exemplo, retirar o combustível da condição de periculosidade de uma chama. Também podemos evitar o calor e neste caso podemos provocar o resfriamento. Também podemos, para prevenir e combater o incêndio, atingir o oxigênio, sim, abafando uma chama, impedindo com que a chama se propague, retirando e abafando o oxigênio.
Os sistemas fixos de combate ao incêndio são regidos pela NBR 13714, sim, pela norma ABNT-NBR, Norma Brasileira Regulamentadora. Lembrando, toda norma brasileira regulamentadora tem força de lei. Então, ele é representado pela norma ABNT-NBR 13714, que, sobretudo, trata sobre o hidrante. E como deve ser um hidrante? O que é um hidrante? Um hidrante é um sistema de combate ao incêndio fixo. Um hidrante possui tubulação acima de 1 polegada. Usualmente, as tomadas de água para a mangueira de hidrantes têm diâmetro de 40 milímetros. E perceba, também existem hidrantes de sólido, onde existe uma tampa de ferro que deve ser levantada para a tomada de água da mangueira contra incêndio. Também a norma ABNT-NBR 13714 aborda sobre o mangotinho. E o que vem a ser um mangotinho? O mangotinho é composto de uma válvula de abertura rápida e uma mangueira semi-rígida, muito semelhante à mangueira que temos nos postos de combustível. É uma mangueira então um pouco mais rígida que a normal. Porém, são mangueiras em torno de apenas 1 polegada. São mangueiras de baixo diâmetro, semelhante às mangueiras de jardim, onde a ponta possui um esguicho regulável. O combate a incêndio utilizando rede de chuveiros automáticos tipo sprinkler deve respeitar a norma ABNT e também, dependendo de cada estado do Brasil, o decreto e mais instruções técnicas. Porém, por vezes, a maioria das normas ABNT, dos decretos e instruções técnicas exigem que redes de chuveiros automáticos sejam instalados em prédios de escritórios, bancos, fábricas, bibliotecas, teatros e escolas. E o que vem a ser um sprinkler? Bem, um sprinkler é composto de plug, onde é rosqueado uma ampola. Esta ampola, ela bloqueia o fluxo de água. Esta ampola, dentro dessa ampola, existe um líquido. Dependendo de cada líquido, este líquido dentro da ampola deverá ter uma dilatação diferente em função de cada temperatura ambiente. Ou seja, o líquido se dilata em conformidade à temperatura ambiente. Ou seja, cada sprinkler possui líquidos diferentes e ampolas diferentes. Além de que os sprinklers também possuem defletores. Quando a ampola se rompe, ocorre o fluxo de água através do plug. E esta água é defletida no defletor, que espalha a água pelo ambiente. Ou seja, a rede de chuveiros automáticos, ela combate o incêndio através da temperatura, do resfriamento do foco de incêndio. Perceba então que a ampola que está fixa ao sprinkler, ela pode ter cores diferentes e ter faixas de temperatura de operação de rompimento diferente. Então, perceba que temos diferentes tipos de temperatura onde a ampola irá se romper, ou seja, cada sprinkler será ativado em temperaturas distintas, e tudo isso em conformidade à norma ABNT NBR 16400, onde ela determina que cada ampola tenha cores diferentes em função da faixa de temperatura nominal de operação do sprinkler desejado. Sempre lembrando que tais condições, então, são funções do decreto e mais instruções técnicas em função do Estado brasileiro e em função da norma ABNT NBR 16400. Redes de incêndio possuem válvulas que devemos conhecer, como por exemplo válvula borboleta, ou então válvula de retenção, muito utilizada em redes e governadores de redes de incêndio. Também pressostato, onde o pressostato é um sensor elétrico
que é ajustado em função da pressão da tubulação. Neste caso, quando a pressão atingir o valor ajustado no pré-sossato, é disparado um sinal elétrico, como por exemplo o acionamento da bomba de água, o acionamento do motor elétrico de uma bomba de água, que alimenta um sprinkler. Temos também válvulas solenoides, que podem abrir e fechar vazões de água que passam por tubulações. E temos válvulas de esferas com interruptor para supervisão, ou seja, quando a válvula é acionada manualmente, ocorrerá um sinal elétrico que será detectado em um comando que supervisiona toda a rede de incêndio. De combate a incêndio possui unidade de bombeamento. A unidade de bombeamento possui uma bomba que é acionada através de um motor elétrico. Este motor elétrico que rotaciona a bomba e succiona a água de um reservatório de incêndio recalca a água através de uma tubulação da rede de incêndio. Essa tubulação da rede de incêndio também é acoplada a outra caixa de água de altura manométrica mais elevada e que é abastecida direto da rede pública. Então, toda a rede de incêndio possui duas linhas de alimentação de água, uma provinda de uma caixa alimentada da rede pública e outra de uma outra caixa de incêndio que é recalcada por uma bomba de incêndio. Então, a tubulação da rede de incêndio alimenta toda a rede de incêndio, todo um sistema de rede de incêndio que alimenta as estações de mangueiras de incêndio e alimenta também os sprinklers, que poderão ser sprinklers de rede úmida ou de rede seca. Estaremos agora então vendo de perto como é esta unidade de bombeamento de um sistema de incêndio. A unidade de bombeamento da rede de combate a incêndio, ela então succiona a água de um reservatório de incêndio. Neste caso, a bomba de incêndio que recalca a água para a rede succionou a água reserva de incêndio. Também é possível que a água da rede de incêndio seja abastecida direto de uma caixa de altura manométrica elevada que é abastecida direto da rede pública. A bomba de incêndio não abastece a caixa de altura manométrica mais elevada, pois existe uma válvula de retenção que permite o fluxo somente no sentido da caixa de altura manométrica elevada para a rede de incêndio, garantindo assim que a rede de incêndio seja biabastecida, tanto da caixa de reserva de incêndio quanto da caixa de água de altura manométrica mais elevada. Aqui conhecemos a unidade de bombeamento de uma rede de incêndio, vamos ver como é a rede de incêndio no detalhe. A rede de combate a incêndio possui uma linha principal que então é abastecida pela unidade de bombeamento. A pressão da água é reduzida através de uma válvula redutora de pressão. Ou seja, existe uma válvula redutora de pressão que reduz e ajusta a pressão da água, que alimenta os hidrantes, que alimenta as estações de mangueiras de combate a incêndio. E existe uma outra válvula redutora de pressão que é ajustada remotamente por um piloto remoto, que ajusta a pressão da água que alimenta os sprinklers. Estes sprinklers podem ser de sistema molhado, ou seja, toda a tubulação fica cheia de água, ou então pode ser do sistema seco, onde a tubulação que alimenta o sprinkler é contida possui apenas ar. Esse tipo de sistema a seco é utilizado onde a tubulação é exposta a baixa temperatura, onde a água do sprinkler pode congelar, e neste caso
o sprinkler não funcionaria pelo fato da tubulação conter água congelada. Os tipos de tubulação seca de combate a incêndio é o tipo de válvula de retenção. Neste caso, a tubulação de combate a incêndio que possui tubulação de sprinkler seca, ele possui um sistema de tubulação com ar comprimido. Essa tubulação que contém ar comprimido pressuriza o corpo da válvula de retenção. Esta válvula de retenção possui então um elemento de retenção que se fecha através do ar comprimido. Ele mantém o elemento de retenção fechado, bloqueado pela pressão do ar. Porém, quando ocorre a ruptura da ampola do sprinkler, a pressão do ar é reduzida, o ar escapa e, neste caso, o elemento de retenção se abre porque é empurrado pela água. Então, a água empurra o elemento de retenção e inunda a câmara que continha ar. E, neste caso, a câmara que é inundada alimenta a tubulação do sprinkler. Por exemplo, aqui na tubulação, representada pela coloração amarela do sistema abaixo. Essa cor amarela continha ar. E quando a retenção abre, a tubulação então fica toda inundada, como no esquema então abaixo à esquerda. Umas redes de tubulação seca também são acionadas por um sistema elétrico. Neste caso, a tubulação principal que possui a água também possui uma válvula de membrana que interrompe o fluxo de água e mantém o fluxo de água bloqueado através de uma tubulação externa que age sob uma membrana bloqueando o fluxo da água. Quando o sprinkler é rompido, perceba que após a válvula de bloqueio de membrana existe ar comprimido. E o sprinkler, quando é rompido, libera o ar que estava pressurizado dentro da tubulação seca. A liberação do ar acionará um pressostato. A pressão de ar caindo, o pressostato aciona um sistema elétrico que avisa um comando de painel elétrico que libera um sinal sonoro de sistema incêndio e, ao mesmo tempo, libera um sinal elétrico que abrirá uma válvula liberando a água que estava atrás da válvula de membrana, fazendo com que a válvula de membrana abra e inunde toda a tubulação que estava seca e comece a sair água pelo sprinkler. Tubulações de rede única de sprinklers são aplicadas onde não há problema de congelamento da água de tubulação, ou seja, não ocorre a obstrução do sistema de combate a incêndio devido ao congelamento da água da tubulação. Esses sistemas então de tubulação úmida possuem água que inunda toda a tubulação da rede de incêndio e está para pronto uso. Esta rede possui também um governador que possui uma válvula de retenção. Essa válvula de retenção, quando não existe o fluxo de água, ou seja, quando o sprinkler está fechado, a válvula de retenção também se encontra fechada. Porém, no caso da ruptura de um sprinkler devido à temperatura, ocorrerá então uma queda de pressão na linha. Essa queda de pressão fará com que ocorra o fluxo de água. Neste caso, a válvula de retenção se abre, liberando então água deixando a água de um reservatório que absorve oscilações de pressão perder pressão. Este pequeno reservatório perde pressão e um pressostato é acionado. Ele percebe que a pressão caiu. Esse pressostato, com a queda de pressão, libera
um sinal elétrico que aciona a bomba da rede de incêndio, que aciona o motor elétrico da bomba da unidade de bombeamento da rede de incêndio, ao mesmo tempo que abre uma válvula que libera a água para um motor hidráulico que aciona a sineta de alarme da rede de incêndio. E neste caso, então, temos ali o sprinkler funcionando através de uma tubulação úmida. Complemente o seu conhecimento de projetos de redes de incêndio através das seguintes normas, bibliografia e vídeos relacionados. NBR 10897, que fixa as condições mínimas exigíveis para projeto, cálculo e instalação de sistemas de sprinklers. NBR 14276, que estabelece valores característicos para a carga de incêndio de acordo com a classe de ocupação. E norma NBR 13714, que trata do sistema hidráulico contra incêndio, hidrantes e mangotinho. Também sugerimos a norma NBR 17240, que trata de sistemas de detecção e de alarme de incêndio. E agora sugerimos os seguintes vídeos do canal Engenharia Carga Rápida: Dimensionamento de tubulação, edição 039, Engenharia Carga Rápida Tech. Válvulas industriais, edição 011, Engenharia Carga Rápida Tech. E dimensionamento de bombas de recalque, edição 024, Engenharia Carga Rápida, aula de bolso de 7 minutos. E o Engenharia Carga Rápida Tech fica por aqui, e que hoje apresentou o tema técnico de campo, dimensionamento de redes de incêndio. Tema técnico de campo solicitado por um aluno Carga Rápida. Solicite o seu tema técnico de campo através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com, ou solicite o seu tema técnico de campo via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. Agora deixe o seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E não se esqueça de seguir o Engenharia Carga Rápida no Google+, no Twitter e no Facebook. E agora inscreva-se no canal Engenharia Carga Rápida e não esqueça de deixar o seu joinha. E lembrando, o Engenharia Carga Rápida Tech aborda temas que não são falados e tratados no seu curso de engenharia, porém serão muito importantes durante a sua vida profissional e durante o seu estágio. Resolva exercícios, faça trabalhos, TCC, relatórios de estágio através da troca de arquivos do grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. Para você fazer parte, basta solicitar a sua inclusão através do número 013 99745 1238. Faça parte do grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. Produção, você foi lá fora para ver se o nosso prédio tem sprinkler? Esse prédio aqui é prédio antigo. Aqui é cidade de Santos. Os prédios, a maioria deles ainda não tem sprinkler. Deveria ter, né? Deveria ter. Pela lei deveria ter.
Mas esse negócio da prefeitura não controlar, ela também não controla muita mudança, muita alteração, muita reforma de apartamento. A prefeitura aqui está falhando muito, a prefeitura aqui de Santos falha bastante. Sobretudo em reforma de apartamento, permitindo que o pessoal tire parede de prédio, mexa em piso, sem tomar multa. Não sei o que acontece. E Sprinkler é a mesma situação, a rede de incêndio aqui de Santos deixa a desejar. Mas não fique com medo não, produção, não fique com medo. Qualquer coisa tem lá, também tem extintor, tem mangueira de incêndio, tudo isso. Se você abrir a mangueira, o pré-sosstato vai acusar queda de pressão, vai ligar a bomba de incêndio, que deve estar funcionando, afinal, se tem síndico prédio, a rede de incêndio deve estar funcionando, senão ele está frito, né? Não precisa se preocupar não, produção. Qualquer coisa, nós estamos no 5º andar, eu acho que se pular, é só não pular de cabeça que eu acho que dá para sobreviver. Mira no jardinzinho, você pula em cima do jardinzinho, quem sabe a graminha abafa. A graminha dá uma amortecida. E você tá com medinho porque o prédio não tem sprinkler? Você não sabia que esse prédio não tem sprinkler? Não tem não, é prédio muito velho. Eu venho aqui desde criança, tem 50 anos esse prédio. Não existia sprinkler na época, viu? Não tinha não, mas não precisa ficar com medo, não precisa. A tia toma conta de você, viu? A tia toma conta da Debinha. Não precisa ficar com medo. Fala alô pro pessoal ali, ó. Fala alô pro pessoal, o pessoal tá esperando você falar alô. Vamos falar alô pra ele? Fala, oi pessoal, espera um pouco. Oi, fala alô ali, ó. É ali que tem que falar ali, ó. Oi pessoal, eu tô aqui, ó. Isso. Eu tô aqui, pessoal, eu gosto de ficar aqui, mas eu tô com medo que esse prédio não tem sprinkler. Ah, essa nenezinha bonita, né? Não precisa ter medo não. Agora fala tchau pro pessoal que a gente vai... Você vai descer, que a gente vai... Daqui a pouquinho a gente vai passear, pode ser? Pode ser? Eu vou falar uma coisa então, uma coisa legal pra você, que você gosta bastante. Imagina uma coisa que você gosta de comer. Começa com bis. Biscoito. Você gosta de biscoito? Gosta? Imagina um biscoito bem gostoso. Oi, tia, você tá me deixando com vontade. É, eu vou te dar um biscoitinho, tá bom? Vamos lá pro chão? Então vamos lá pro chão. Bem, pessoal, termina aqui.